Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas do Vasco, as últimas informações. Situação do Vasco não é das melhores, joga contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer para pelo menos sair da zona de rebaixamento, pelo menos. Não quer dizer muita coisa não vai afastar, não vai se desgarrar. Vai pelo menos ali sair uma casinha, né? Para tirar o susto aí da sua torcida, porque a situação do Vasco é muito precária. O Vasco iniciou a preparação para a partida contra o Fortaleza. Mas jogou onde? São Januário. A diretoria não vendeu, né? Olha a vacina aí, Vini. Vem Olha a vacina aí. Pedrosa, o que você já deu pra... A gente comentou ontem aqui... Essa resenha me pegou muito, A Pedrosa. gente quer ouvir de você. Ô, Pedrosa, na sua ausência, ele falou todo dia sobre essa alergia à vitória. Alergia? Ele Alergia à gostou. vitória! Todo dia ele repetiu, não foi, Alex? Todo dia. Sabe que eu imaginei? Os jogadores empolados, vencendo, aí começa a empolar. Sabe quando a pessoa come camarão, não pode? O Loratadina não dá jeito. Oh, Só vacina. A garganta incha. Você já viu alguma melhora aí, alguma evolução? Melhora não, evolução. Talvez a melhora na alergia aí. Sim. Você já viu, Pedrosa? Eu vou dar um exemplo aqui, Fernanda, ou até pegando o gancho do jogo do Botafogo, sobre o Cuiabano ontem, que a gente acabou não falando, e ele nem fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, mas a forma como ele se porta em campo. O Cuiabano, ele corre, ele é lúcido, ele tem uma linguagem corporal que faz o time do Botafogo também acompanhar isso, assim como o Gregory tem, assim como o Jair Verdade. teve ontem, entre outros jogadores. Então, hoje no futebol, meu amigo, a linguagem corporal, a forma como você se porta diante do seu adversário é extremamente importante. E quando o Fernando Diniz chegou, eu falei aqui, talvez vai ser o maior desafio da carreira dele, porque ele precisa fazer o Vasco novamente ter linguagem corporal de um time que quer vencer dentro de campo. Os primeiros 30 minutos contra o Lanús, o torcedor do Vasco até olhou e falou assim, opa, parece que tem um time de futebol aí. Não vou falar que é bom ou que é ruim, mas pelo menos é um time de futebol. Porque é uma equipe que se propôs a tocar a bola, teve uma linguagem corporal melhor, mostrou que queria vencer a partida lá na Argentina. No segundo tempo, voltamos à situação do fracasso, que infelizmente um dia de treinamento não vai tirar isso. Mas o que eu espero novamente para sábado contra o Fortaleza, provavelmente com o São Januário quase lotado, pelo menos, mas cheio o suficiente para apoiar esse time, é uma linguagem corporal diferente. Sem dúvida alguma, com o tempo de treinamento que o Fernando Diniz vai ter, 2, 3 dias, ele vai conseguir melhorar a questão da saída de bola, do toque de bola, a postura de alguns jogadores que precisam muito acordar um pouquinho. Senhor Hugo Moura, senhor Lucas Piton, temporadas terríveis, temporadas vergonhosas desses jogadores. João Vitor também tá mal pra caramba. Entre tantos outros, o senhor Coutinho também, que eu tenho certeza que ele tem condições de crescer com o Fernando Diniz, como o Diniz fez com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, mas, cara, precisa acordar, é toda hora. Erra, baixa a cabeça. Erra, baixa a cabeça. Isso é o reflexo do time do Vasco hoje. O único que eu vejo que se importa mesmo é o Verratti. O Verratti é o único que ele pode não ser o melhor com a bola no pé, mas ele se dedica, ele corre, ele briga, ele dá esporro. Então, assim, e o Paulo Henrique também, que é um jogador que faz isso. Mas, cara, o que eu mais prezo nesse momento é o ganho de confiança dessa equipe e uma postura diferente. Porque, infelizmente, eu vou falar aqui mais uma vez, esse grupo de jogadores do Vasco tem fedido a fracasso. E a gente precisa ver uma postura diferente, porque o Vasco não só vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, como os próximos 4 jogos são no Rio de Janeiro. Quer um momento melhor para você ter essa virada de chave? Não existe. Então, assim, é a hora deles responderem à torcida. E eu digo isso responsabilizando o grupo de jogadores. Não dá para vocês vestirem a camisa do Vasco e terem a postura que vocês têm. Amiga, eu vou falar com você que eu já passei por isso. Deixa eu só fazer o último Claro. aqui. Menção honrosa ao Tietchan, tá? Jogou muito na Argentina. Jogou muito, se dedicou, correu. Mesmo com o negócio de briga e tudo mais que o pessoal fala, teve nada disso. Ele Não. foi o melhor jogador do Vasco em campo. Mas E escolhido como titular. Sim. isso já era esperado. Sabe É. por quê? Ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ele é um sabe. cara que, querendo ou não, existe, digamos assim, o entendimento do que é o Fernando Diniz como treinador. Então isso aí Jogou muito. Pra mim era óbvio que E isso a ia gente tá acontecer. falando de 2 profissionais, né? O Diniz e o Tietchan. Exato. Se em algum eu momento acho teve chatão uma continuar desavença, falando disso eu ainda. acho que vai ser interessante essa passagem, esse reencontro dos dois, para as pessoas pararem de falar disso, E né? são dois profissionais também. né? Exato. E para as pessoas pararem de lembrar E disso, se né? tem uma Fazer coisa uma que o nova Fernando página. Diniz evoluiu como treinador, eu acho que é o relacionamento.
de uns tempos pra cá. Por exemplo, quando ele começou lá no São Paulo, quando teve problema com o Tietchan, ficou nítido que ele não sabia se relacionar com o jogador. Atualmente, eu vejo o Fernando Diniz totalmente Mas ao às vezes contrário. ele dá uma a skin dele, treinador, pega muito ele. Aquele jogo com o Luciano no ano passado contra o São Paulo, que ele faz... Se tu tomar cartão amarelo, tu tá... É isso. Só uma. Ô, Diniz, me escuta aqui de novo aqui. Por favor, Diniz, vem cá, Me escuta vai aqui nele. rapidinho. Vai. O Hugo Moura não é o André. O Hugo Moura não é o André. É só isso que eu tenho pra falar. Só isso. Vamos beber água. São 2 litros por dia. Hora de falar sobre o goleiro Léo Jardim, titular absoluto do Vasco e pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. Qual a real situação do contrato do atleta? Vou trazer todos os detalhes a partir de agora. Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até 31 de dezembro e é baseado nisso que o Cruzeiro e o Palmeiras já abriram conversas com o atleta, tentando uma assinatura de um pré-contrato para julho. Mas Vasco e Léo Jardim têm um acordo, uma cláusula nesse contrato atual que prevê a prorrogação automática do contrato por mais um ano se ele disputar pelo menos 50 partidas oficiais do Vasco em 2025. Cruz Maltino deve fazer pelo menos 61 jogos, ou seja, 50% desse número de partidas equivaleria a 31 jogos. Léo Jardim foi titular na derrota contra o Lanús na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana, completando seu 26º jogo, o que faz com que o torcedor do Vasco possa respirar aliviado, mesmo tendo recusado 3 propostas oficiais do Cruz Maltino. O Léo Jardim entende que o projeto esportivo e a capacidade financeira do Vasco são problemas. Ele está a 5 jogos de ter uma renovação automática do contrato. Não acredito que o Léo Jardim vai se recusar a entrar em campo daqui até o fim da temporada para que essa prorrogação do contrato aconteça de forma imediata. Diante desse cenário, sabendo disso, que o Palmeiras abriu tratativas com Gabriel Grando, goleiro que pertence ao Grêmio, é reserva por lá e era o plano B no Palmeiras. O Verdão tem convicção, tem a intenção de liberar o atleta. Já o Cruzeiro via no Léo Jardim a possibilidade de trazer alguém para disputar a posição com o Cássio a partir da próxima temporada, mas ao que tudo indica, o Vasco vai conseguir manter seu goleiro, que é ao lado do Verratti, o principal jogador da equipe. É isso aí, galera do Vascão. O Vasco enfrenta nesse final de semana o Fortaleza, que não vem muito bem também pelo Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Vasco na Sul-Americana. Vamos dar uma olhada aqui. Estou bem desligado aí das competições, né, Sul-Americana. Aqui, Sul-Americana. O grupo do Vasco, vamos ver como é que tá. O Melgar venceu, né, o Puerto Cabello, fora de casa, venceu por 1-0. E o Vasco tomou 4. O Vasco tomou 4. O Puerto Cabello. Que loucura, né, mano? Que loucura. E empatou, né? O Vasco empatou lá contra o Melgar 3-3. O Vasco vencia por 3-1. Poderia estar numa situação bem melhor nesse momento. Poderia estar aí com 8 pontos. 9, 10, 11. De toda forma, o Vasco, mesmo o Vasco tendo os 8 pontos, ele não iria se classificar em primeiro. Agora o Vasco precisa de uma vitória, né? Uma vitória simples para cima do Melgar, para se manter vivo na Sul-Americana, lembrando que vai pegar alguém que vem da Libertadores, né? Então a chance de não classificar para as oitavas ainda continuaria sendo muito grande, mas dependendo do time, né? Não seria algo impossível do Vasco se classificar aí para cima de algum outro time que não seja time brasileiro, né? Time brasileiro é embaçado. Lembrando também que a gente pode ter aí o Flamengo e o Botafogo nessa fase aí, né? Fase de playoffs, né? Vindo dos playoffs da Copa da Libertadores. Então podemos ter aí confrontos pesadíssimos.